Olá, eu sou a Lissa e hoje eu vou lhe contar como um sim quase arruinou a minha vida. Eu nasci numa cidade dita capital do norte de Moçambique. Um local belo e refrescante, banhado pelas praias lindas do litoral. Eu não era apenas natural, mas sim parte daquela cidade. Cada canto dela me definia e a minha vida era perfeita. Em casa não tínhamos muito, mas os meus pais conseguiam pôr o pão na mesa para o nosso sustento. O meu pai trabalhava na famosa Teximop, uma fábrica de capulanas que abrilhantava as mulheres macuas com as suas lindas capulanas. A minha mãe, a dona Célia, era doméstica e gostava muito de organizar a casa, com muito amor e carinho em seus tempos livres. Ela fazia bordados de crochê e bolinhos de arroz, a famosa sanana, que eram os favoritos do meu pai. Ela conservava eles numa tigela bem limpa e bonita, que só o meu pai podia usar, e ninguém de nós devia ousar em tocar a famosa marrapa do papá, que é a forma carinhosa que as mulheres macuas acarinham os seus maridos com algum lanche especial. Irmã de 2 irmãos, eu me senti orgulhosa pela família que tinha. E a minha parte favorita era sábado à tarde, onde a família reunia-se num retiro no Monte Nairuco para partilhar a palavra de Deus, seguido de um lanche saboroso. Era o único dia da semana que tínhamos acesso às sananas preparadas pela mamã. Tudo era perfeito para mim. Me dava muito bem na escola e isso dava muito orgulho aos meus pais. Eles sempre diziam que eu iria chegar longe, iria visitar lugares incríveis, que nem mesmo eles tiveram a oportunidade de visitar. Mas sempre reforçavam a importância de manter os meus valores e sempre cuidar dos meus irmãos e dos outros. Nunca se esqueça de quem realmente você é, filha, dizia o meu pai sempre que me dava um abraço de boa noite. A minha relação social na escola não era das melhores, mas eu conseguia pelo menos manter a minha amizade com a Mira, que já estudava na mesma turma que eu desde a 5ª classe. Bem, até que eu tive que mudar de escola, porque tinha que frequentar o nível médio, e na escola anterior não havia. Na escola secundária de Napipini, a nova escola, as coisas não eram tão diferentes da anterior. Eu participava das aulas e voltava para casa. Consegui alguns colegas de carteira que por vezes davam para puxar uma conversa. O resto da turma sentia um certo ódio de mim. Não sei o certo da razão, mas presumi que talvez fosse porque todos os professores falavam bem de mim. E eu era a que mais lançava perguntas quando tínhamos trabalhos de defesa. Me rotulavam de nomes, mas eu não me importava muito. Digamos que eu era loucamente inteligente e bem dona de mim. Tinha uma confiança e sinceridade severa, que quase ninguém tinha coragem de me enfrentar. Eu era a aluna número 1 da turma, e isso fazia toda a diferença. Certo dia, quando voltei a casa, encontrei a minha mãe conversando com uma senhora pouco familiar. Cumprimentei educadamente e fui trocar de uniforme. Ela era a nova vizinha que acabava de se mudar para o nosso bairro. No dia seguinte, preparei-me como de costume para a escola. As aulas começavam exatamente às 12h30 e eu já estava bem atrasada. Saí às pressas quando me esbarrei com um moço, também de uniforme, que se encontrava parado em frente ao nosso portão. Desculpe-me, disse ele, ajudando-me a apanhar os meus cadernos do chão, junto do meu arquivo plástico rasgado. Furiosa, disse: o erro já foi feito. Você faz ideia do quanto demorou para o meu pai conseguir comprar este arquivo que você acabou de rasgar? Questionei, olhando desta vez para os seus olhos, e quase engoli as minhas próprias palavras. Ele era simplesmente magnífico. Era lindo. Os seus olhos castanhos brilhantes, em concordância com o seu sorriso e dentes de diamante, me deixaram congelada por uns segundos. Senti calafrios que jamais havia sentido na vida. Bom, desculpem mais uma vez, Lissa. Você pode ficar com o meu arquivo. Eu não uso tanto, respondeu ele, tirando seu arquivo dentro da sua pasta. Eu não falei nada, pois ainda continuava em transe com tanta beleza na minha frente.
educado. Um pensamento traidor me invadiu. Eu insisto, disse ele. Obrigada. Respondi mais calma, levando o arquivo. A minha mãe disse-me que também estudavas na escola secundária de Napipim. E eu não conheço ninguém, para ser sincero. Sou novo por aqui. Está tudo bem. Podemos caminhar juntos para a escola. E assim fomos. Na escola, não nos falávamos mais porque estávamos em turmas diferentes. Ele estava no grupo de ciências com desenho e eu no grupo de ciências com biologia. Partilhávamos o sonho de ingressar à universidade, mas em áreas diferentes. Ele queria ser arquiteto e eu médica. Algo estranho se passava comigo. Eu não conseguia tirar a imagem dele da minha cabeça. Passei a aula toda fazendo diferentes combinações entre os nossos nomes. E o meu favorito foi Adrissa, uma junção de Adriano e Lissa. Saí da sala de aulas para casa. E por coincidência, voltamos para casa juntos, entre conversas e risadas. Estava tudo bem. A presença dele me fazia bem emocionalmente. Mas os meus pensamentos sobre ele me desviavam do meu principal objetivo, a escola. Mas, apesar de toda a distração, eu conseguia me dar bem. Passei a canalizar a minha atração por ele nos estudos, porque eu queria ser melhor e impressioná-lo. Tempos depois, ele já estava mais adaptado e já havia feito alguns amigos na turma. E não precisava mais voltar comigo para casa. Mas a nossa amizade continuava. Certo dia, enquanto voltava para casa após a aula do último tempo, na qual o professor Said havia feito um bom uso de todo o seu tempo, fazendo com que saíssemos tarde, me deparei com Adriano na porta da minha sala segurando um guarda-chuva, pois havia alguns chuviscos. Vamos para casa, Lissa. Fiquei à sua espera. Vi que estavas sem guarda-chuva e decidi ser o seu príncipe hoje, disse ele. Ou guarda-costas, rebati. Ou guarda-costas, como preferir, respondeu ele com uma voz doce de um verdadeiro cavalheiro. Juntos fomos caminhando para casa lado a lado dentro daquele guarda-chuva, que servia como um ninho para nós, e eu me sentia nas nuvens a cada passo dado. 5 minutos antes de chegar a casa, a chuva aumentou acompanhada de uma ventania que não permitia que o guarda-chuva se mantivesse firme, que precisamos nos abrigar em uma varanda no bairro de Mucuru. Durante a nossa estadia naquela varanda, foi inevitável perceber a grande atração entre nós, que acabamos nos beijando. Foi o primeiro beijo da minha vida. 3 minutos depois, aquele beijo tão meigo foi interrompido por um banho de água fria, que recebemos da dona da varanda onde estávamos alojados. Saiam! Vão praticar essa sem-vergonhice em outro lugar. A mãe dela sabe que andas a enganar a filha. E você, o que faz a esta hora de uniforme com um homem? Gritou ela. Saímos rapidamente em gargalhadas, que seguiu-se de um silêncio de mãos dadas. A chuva não importava mais. Chegados ao cruzamento que separava as nossas casas, ele beijou-me novamente e sussurrou nos meus ouvidos. Não quero parar. Não quero que seja um simples beijo. Quero que seja a minha namorada. O que me diz? Naquele momento, senti o meu corpo estremecer e aquelas palavras soaram com eco e bem devagar na minha mente. Namorada. Sua namorada? Gaguejei. Eu nem sequer sabia como era ser namorada de alguém. Aquele beijo foi o meu primeiro e fiquei sem reação. Sim, aceito. Respondi dentro da minha mente. Mas a única frase que consegui tirar da minha boca foi: vou pensar. Seguidamente afastei-me dele, entrando no quintal de casa. Em casa, o pátio estava vazio. Estavam todos dentro de casa. E pela hora, os meus irmãos já estavam na cama. Deixei o meu arquivo na varanda e fui direto à casa de banho. Mas antes, chamei pela minha irmã Sara para que me entregasse uma capulana, pois estava toda molhada. Aqui está. Escutei a voz da minha mãe que se encontrava parada na porta, entregando-me a capulana azul.
Quando saí do banho, passei pela sala e encontrei o meu pai a assistir o telejornal, que já estava na sua reta final, pois o relógio já marcava 21 horas. Cumprimentei-o e fui direto para o meu quarto. Chegado ao meu quarto, vesti a minha roupa para dormir e me sentei na cadeira para ler como habitual, quando escutei uma pedrinha bater na janela traseira do meu quarto. Preocupada em entender o que se passava, aproximei a janela e o que vi me deixou surpresa e com medo. Era o Adriano do outro lado, pedindo que eu saísse. Eu não posso, respondi. Nos vemos amanhã. Por favor, Lisa. Então me deixe entrar só um minuto, por favor. Não consigo dormir. Vim levar a minha resposta. Podes apenas responder um sim ou não. Amanhã eu dou, hoje não. Não sairei daqui sem a minha resposta, insistiu. Peguei num papel e escrevi a esperada resposta para ele. Quando quis lançar o papel pela janela, escuto: Lisa, o que fazes aí parada na janela a esta hora? Era a voz da minha mãe que já havia entrado no meu quarto. Não, mãe, nada. Respondi fechando as cortinas amarelas da minha janela, após ter lançado o papel para o chão. Sente-se, filha, vim conversar. Fiquei aterrorizada. Será que a minha mãe percebeu o meu comportamento suspeito ao chegar de casa? Será que ela escutou a minha conversa pela janela com o Adriano? Será que o Adriano conseguiu localizar o papel com a minha resposta? Como você acha que será o desenrolar dessa história? Inscreva-se e permaneça no canal para acompanhar o desenrolar dessa história imperdível. Continue nos acompanhando para ver como será essa história da Alice e o Adriano. E até o próximo capítulo.